Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Eu quero convidar você nesta noite a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Será um estudo nesta noite sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos na tua santidade, nós te adoramos, Deus, pela Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz por mim, Deus, por nós, para a tua igreja, pelos eleitos, Deus, e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos conduz ao caminho de Cristo, que nos dá entendimento da tua palavra. E eu quero, Pai, te suplicar, Deus, por cada família nesta noite que nos assiste. O Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece os seus anseios. Vá ao encontro, Pai, a tudo aquilo que ele necessita de acordo com a tua soberania e a tua vontade. Estende sua mão santa, poderosa, abençoando todo o povo, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas nesta noite nós vamos estar falando um panorama bíblico da carta de Efésios. O tema dos Efésios, nós podemos falar aqui desta noite, que Efésios supera todas as demais cartas de Paulo, no que diz respeito à profundidade e excelência da doutrina. Para mim, particularmente, e eu acredito que para todos estudiosos da Bíblia, Efésios e Romanos são as maiores cartas teológicas que Paulo escreveu nas suas epístolas. Mas Efésios ele tem sido chamado de a carta do terceiro céu de Paulo, porque nela ele se eleva toda a profundeza da ruína até as alturas da redenção e aos ápices do Novo Testamento, porque aqui Deus nos ordena subir passo a passo até que alcançamos a ponto mais elevado possível para o homem, na própria presença de Deus. Aqui a epístola de Efésios nos diz que nos ensina a andar passo a passo até chegar na presença de Deus. Mas a carta de Efésios também, ela é uma grande exposição de uma doutrina fundamental da pregação de Paulo. Isto nós podemos saber aqui que Paulo vai saber que é a unidade de todo o universo em Cristo. Também vai falar sobre a unidade do judeu e gentil em seu corpo, a igreja. Paulo também ele vai dizer que também é o propósito de Deus nesse corpo, para que o tempo presente e para a eternidade. A carta de Efésios também, ela é dividida, e eu vou botar aqui em 2 pontos. A carta é dividida nas seções doutrinárias, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós podemos observar aqui que Paulo aqui, ele nos mostra a seção de doutrinárias. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é uma seção de prática. Podemos entender que a carta de Efésios, Paulo, ele primeiro, ele nos mostra, nos ensina, e na parte do capítulo 4 ao versículo 6, ele fala as práticas que nós devemos fazer. Então, essas 2 sessões, Paulo expõe a grandeza e a glória da vocação cristã. Ele ensina aqui a grandeza e a glória da vocação cristã. Ele apela para os seus leitores, a fim de que eles se elevem às mais altas dignidades de sua missão. Fazendo isso,
apresenta o retrato da igreja como um só corpo, predestinado desde a eternidade a unir os judeus e unir os gentios. Essa igreja, pelos séculos dos séculos futuros, exibirá o universo e a plenitude da vida divina, vivendo-a, imitando o caráter de Deus, usando assim a armadura de Deus, lutando nas batalhas de Deus, perdoando como Deus perdoa, educando como Deus educa. Tudo isso para que se cumpra a obra mais ampla pela qual Cristo Jesus deverá ser o centro do universo. Eu quero resumir essa carta no tema de seguinte maneira: a igreja é escolhida e redimida e unida em Cristo, de sorte que a igreja deve andar em unidade e uma vida nova, na força do Senhor e como armadura de Deus. Mas também nós podemos e devemos entender por que Paulo escreveu essa carta. Por que foi escrita essa carta? Dois perigos aqui ameaçavam a igreja em Éfeso. Primeiro, a tentação de descer ao nível pagão e a falta da unidade entre os judeus e os gentios. Paulo estava preocupado com os irmãos da igreja de descer, a tentação, de ceder à tentação e descer o nível da vida pagão e ter ali, estava ali tendo a falta de unidade entre os gentios e entre os judeus. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que para enfrentar esse perigo, Paulo contrasta a santidade da vocação cristã deles com a condição anterior pecaminosa e pagã. Para se prevenir contra o segundo perigo, Paulo ele apresenta Jesus promovendo a paz entre os judeus e os gentios, pelo sangue da cruz, tornando os dois um novo corpo. Então, isso foi o motivo que levou a Paulo a escrever essa carta. Mas, quando foi escrita a carta? Essa carta foi escrita quando durante Paulo, na sua prisão, lá em Roma. Paulo ele enviou essa carta para o Tíquico, que também levou as cartas de Colossenses e levou as cartas de Filemão. Tá? Paulo estava preso na prisão romana. Ele escreveu essa carta naquele momento, não só escreveu a carta aos Efésios, mas como escreveu a carta de Filemão e a carta de Colossenses. E esse servo, irmão Tíquico, levou para ele. Nós podemos dividir essas sessões, Primeira sessão de doutrinárias, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo aqui nos mostra, do capítulo 1, do versículo de 1 ao versículo 18, aqui, Paulo ele vai falar sobre a fonte tríplice da nossa salvação. A fonte tríplice da nossa salvação. Do capítulo 1, do versículo 19, do capítulo 2 até o versículo 22, que é o capítulo 2 todo, Paulo ele vai falar sobre a manifestação tríplice do poder de Deus. Manifestação tríplice do poder de Deus. Do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 2 todinho, o versículo 22. E no 3, Paulo aqui vai declarar a tríplice reverente a Paulo. A declaração da tríplice reverência a Paulo está lá no capítulo 3, todinho, do capítulo 3. Agora, essa é a sessão doutrinária. Agora, a sessão prática.
a conduta da igreja. Do capítulo 6, do capítulo 4 até o capítulo 6, vai falar sobre a conduta da igreja, a prática da igreja. É que Paulo, se for observar as cartas do apóstolo Paulo, como o livro de Romanos, a carta de Romanos, Paulo ele começa a ensinar, a mostrar, a lembrar para a igreja o que eles são e como eles devem exercer. Mas depois da doutrina que Paulo ensina, doutrina que Paulo passa para a igreja, tem ali a execução, a ação, aquilo que a igreja deve fazer. Nós não temos que só ouvir da palavra, conhecer a palavra. Ouvir a palavra, conhecer a palavra e temos que praticar. Como diz, né? Não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E Efésios é bem essa carta. Ele ensina a doutrina e lá no final, do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo mostra ali a prática. Diz assim, do capítulo 4, de 1 até o capítulo 5, versículo 21, Paulo aqui, ele exorta a tríplice a igreja. E do capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, nós vemos aqui a exortação tríplice à família. E do capítulo 6 até o versículo 24, que é a parte toda, nós vemos aqui a expressão tríplice da vida espiritual. Então, essa é praticamente o corpo da carta da epístola aos Efésios. Paulo aqui, ele mostra isso, para lembrar, amados, Paulo aqui, essa carta é uma carta teológica, fundamentada na palavra, que Paulo demonstra toda a sua teologia, nos mostra, nós que somos eleitos, um povo eleito antes da fundação do mundo. Paulo mostra que somos predestinados, e depois ele não só nos mostra, nos ensina essa doutrina, mas como também que nós devemos exercitar, praticar. Nós somos unidos no sangue de Cristo. Nós, como povo de Deus, devemos caminhar junto, com um só propósito, com uma só visão, seguindo para o alto, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa pequena estudo, panorama bíblico do apóstolo de Efésios. Deus abençoe a vida de cada um nesta noite.